pedal madruga já surgiu desde a época que eu comecei a pedalar mesmo, há um ano atrás. Era um pedal madruga, mas não tinha esse nome, porque eu pedalava sozinho, eu sempre acordei cedo e naturalmente eu pedalava justamente para isso, para fugir um pouco desse caos, dos engarrafamentos da cidade e tal, fugir das buzinadas, dos sinos dos carros. E já era uma opção minha de estar fazendo esse rolê de bike de manhã cedo para ser uma opção, assim, ter um pedal mais tranquilo, mais de boa. E o pedal madruga começou a surgir quando eu comecei a, além de pedalar, parar em alguns momentos para fotografar. A partir dessas fotos, a galera foi sabendo que eu estava pedalando de manhã cedo, muita gente começou a se interessar, muita gente teve dificuldade para acordar cedo, mas por causa das fotos a galera começou a se interessar. E eu acho que vale a pena, a foto está bonitona, o rolê deve ser massa. Eu acho que vale a pena acordar mais cedo para começar o dia desse jeito. Então, o pedal madruga começa sempre um dia antes. Um dia antes a gente começa a perguntar para as pessoas quem que está na vibe de acordar cedo, quem que pode ir no outro dia. A partir disso a gente vê os horários, vê onde cada pessoa mora para a gente marcar uma rota para que ninguém chegue sozinho até o ponto mais distante, pelo lance da segurança mesmo. A gente marca esse ponto, marca uma rota e a gente decide para qual ponto da praia a gente vai. Sempre alguma praia, ou esse lado aqui sul, ou mais para o lado norte, mas tem que ter uma praia que é o que a gente acredita muito que funciona como energia mesmo do dia que vem. E dia de semana, por causa dos horários de todo mundo, é um rolê mais rápido. E dia de sábado a gente está esticando um pouco mais, trazendo violão, fazendo rango, a galera conhecendo também. O Tito sempre está fazendo alguma receita vegana e está descobrindo isso também como uma possibilidade. Para mim, a bicicleta tem esses dois viés. O lance da mobilidade mesmo, de me deslocar pela cidade como meio de transporte, e tem esse outro lado que é mais lazer do que mobilidade, que é o do pedal madruga, que é meio que para começar o dia bem, ter essa energia de ver o sol nascendo na praia, conversar com os amigos, e daí a gente enfrenta o resto do dia para dar de encontro com os motoristas mal-humorados, etc. E não existe outro meio de transporte com tanta liberdade como o bike, você não precisa esperar busão, você não está dentro de um carro com vidro fechado, um ar-condicionado fechado para o mundo. É um lance que você tem mais contato com a cidade, você consegue perceber mais a cidade. Isso eu percebi bastante, que antes eu andava muito de carro e quando eu comecei a andar de bicicleta tem coisas que você não percebe no carro, porque você está naquela, estressado, preocupado com o carro que está do lado, preocupado com o sinal, se vai fechar, se não vai, de furar um sinal amarelo. E com bike não, com bike você tem toda outra visão, você vai no seu tempo, de boa, e consegue perceber tudo que está à sua volta. É uma outra relação que a pessoa tem com a cidade se ela está pedalando. A gente percebe que tem muito ciclista em Aracaju, muita galera. Eu acho que falta uma mobilização maior na hora de cobrar alguma coisa de órgão público. A gente tem muita ciclovia aqui, é uma das cidades do Brasil que mais tem ciclovia, mas tem um grande problema entre as ciclovias, que é a questão da reforma. Quando tem qualquer lance que ela é de concreto, já atrapalha muito mais a manutenção do que se fosse com asfalto. Aí quando a gente tem que chegar a um grupo relativamente pequeno, para chegar na prefeitura para 10, 20 pessoas cobrarem alguma coisa, tem um impacto muito menor do que se 10% dos ciclistas de Aracaju chegassem lá. Eu acho que no outro dia já estava resolvido o problema. Aí tem muita ciclovia, tem esse problema da manutenção e tem um problema também que elas não são interligadas. Você vai na ciclovia, chega a determinado ponto que você tem que ir para o meio dos carros para conseguir chegar no outro ponto, que é um problema bem complicado, assim. Você não conhecer a ciclovia, para quem é de fora mesmo, acha que está de boa, quando vê já tem que fazer alguma travessia assim mais perigosa. Mas é uma cidade totalmente favorável para a bicicleta, tanto por ser uma cidade pequena, como também por ser muito plana. Em Aracaju mesmo tem vários pedais, só que a grande maioria é pedal de esporte, então é mais um ritmo mais forte e tal. O pessoal pedala geralmente a 30 km por hora, tal, 25 km por hora, então já é um pedal mais forte. O pessoal, não são todas as pessoas que conseguem acompanhar. E também existem muitas regras, do tipo, você tem que ter capacete, tem que ter luzinha, tem que ter blá blá blá, tem que ter tal coisa. Minha forma de gritar é a bicicleta. A minha bicicleta eu botei aqui uma placa, que é o não poluo, não gasto dinheiro, não perco tempo, eu respeito a vida e vou de bike. Então essa seria meu protesto do dia a dia. Meu protesto contra a falta de manutenção de ciclovia, o governo carrocrata, os ônibus, as taxas de ônibus, a passagem ridiculamente caras. Então toda vez que eu saio de casa com a bicicleta, além de eu estar na minha cabeça mais ecologicamente correto que os outros, que os carros e que as motos e os ônibus, eu saio desse protesto, em forma desse protesto. Então todo dia é um protesto que eu faço na minha cidade
silencioso, né, digamos. E a nossa ideia é essa, ocupar mesmo, que é só a partir da ocupação que a gente consegue ter direitos, brigar por reforma nas ciclovias. E esse lance do pedal madruga tem esse lado também, a pessoa andando em grupo, conversando com a gente dando uns toques de lugares mais seguros também de bike, a galera começa a usar a bike como meio de transporte também.